com ele um pouquinho. Vamos começar. Meu querido Alfredo, bom dia. Bom dia ouvintes da Rádio da Família. E vamos fazer esse trabalho agora de informação. Pois, olha, o Alfredo ele é o vice-presidente do comitê e também faz parte do consórcio Portal Sul, né? E a gente vai falar sobre muitas coisas importantes hoje. Ele já cumprimentou os ouvintes com um bom dia, mas eu queria, Alfredo, que você passasse para os nossos ouvintes o que é que vocês desenvolvem, o que é que a bacia do Rio Siriaém, qual a importância dela? Eu sei que diversos municípios são banhados, né, pelo Rio Siriaém. Queria que você falasse dessa importância também na defesa sempre da bacia do Rio Siriaém. Veja mesmo, a bacia do Rio Siriaém, a bacia hidrográfica do Rio Siriaém, o comitê foi criado em 2018. E ele foi criado através de uma provocação nossa com relação à qualidade da água do Rio Siriaém. Que realmente a gente tem que se preocupar com a qualidade e a quantidade de águas. O pessoal só se preocupa quando falta água, né? E quando chega uma água suja vem reclamar. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Então em 2018 foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Siriaém, que é o 8º. São 8 comitês que tem em Pernambuco. O mais recente é o de Siriaém. Estivemos como presidente na primeira e segunda gestão do comitê e atualmente estou como vice-presidente. E a gente vem fazendo um trabalho incansável. Primeiro, a questão da qualidade da água. O Rio Siriaém, ele nasce em Camusim de São Félix. Então ele tem longe. E são 19 municípios que fazem parte da bacia do Rio Siriaém. Uns de forma direta e outros de forma indireta, através de seus afluentes, subafluentes, né? E a gente tem essa preocupação. Inclusive, nesse percurso do Rio Siriaém, a gente tem uma barragem, né? Que é em Barra de Guabiraba, né? Eu não sei se a gente pode chamar de barragem ou se de esqueleto de barragem, porque morreu antes de nascer. Então, nas enchentes que tivemos na região em 2010, 2011, houve essa preocupação que vários municípios foram atingidos, inclusive Cortês, Barra de Guabiraba principalmente, Ribeirão, Gameleira, Siriaém, todos foram atingidos por essa enchente. Então, essa barragem foi iniciada em 2013, né? Ela foi paralisada em 2014, depois de se gastar algo em torno de 17 milhões de reais. E, atualmente, na área da barragem, o que a gente tem lá é um tubo de ferro, foi a única coisa que sobrou. Então, se fala, porque não, vamos reconstruir, vamos voltar às obras das barragens. E o que acontece? A gente está agora em execução do PHA, que é o Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Siriaém, e se fala, não, essa barragem está programada, sempre está programada, mas nunca se faz nada. Então a gente tem que se preocupar. Agora mesmo essas chuvas que vêm muito fortes, se vier uma enchente, não tem como segurar. Não tem como. Não tem barragem. O maio mesmo a gente está naquela expectativa, né, Alfredo? A gente sabe que esse período dessa chuva que teve agora não significa nada do que vai vir aí. É o tamanho de chuva que vem. A proporção das chuvas, a questão da quantidade de águas que vem para a região, não é a projeção, é de muita chuva. Né? O sertão já está lá debaixo d'água. Mas aqui, que é uma região mais propícia a isso, vem muita coisa. E tem que se fazer, tem que se agilizar essas obras. Porque eu só digo, só vai começar essas obras quando realmente eu ver que tem alguém trabalhando. De promessa... Ô, Alfredo, eu queria até para quem esteja em casa agora... Olha, gente, o que nós estamos falando aqui tem a ver com o futuro de todos nós. O rio é o futuro. Eu digo isso porque eu sou do interior, eu sou de Cortês, e eu sempre convivi com o rio. Para você ter uma ideia, o Rio Siriaém era um rio mais do que tão puro que nós bebíamos água do Rio Siriaém. Nós, enquanto morávamos em Cortês, né, quando eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, minha mãe levava a gente para o rio, a gente lavava roupa no rio, mãe lavava roupa no rio, a gente morava no Alto, Santa Terezinha, descia e ia para o rio. Quando chegava lá, eu dizia, mãe, eu tô com sede, ela, bota aí, beba água aí. Eu disse, mas beba, e eu bebi, nunca tive verminose nem nada, porque na parte de cima do Rio de Siriaém, ela não tem, aí vai chegar esse ponto, sanear a questão do esgoto caindo lá. Tinha também açudes ali próximo. Ô Alfredo, um rio bem cuidado, um rio bem estruturado, um rio limpo, ele ajuda também a região em volta com relação aos afluentes de água? Tem a ver alguma coisa também nesse sentido, Alfredo? Tem, eu diria mais a questão do inverso, né? Os afluentes que vai ajudar o rio.
Por quê? Porque a gente tem que fazer um trabalho de proteção das nascentes. Das nascentes, né? Que é muito importante. Primeiro a questão da quantidade da água e também a qualidade. Porque hoje você falava que tomava água. Era, rapaz. Se você tomar água agora do Rio Sirienha, você está envenenado. Até porque a gente tem um problema sério. A própria Compesa, que faz a captação em alguns municípios, faz a captação da água do Rio Sirienha, fornece para a população uma água de péssima qualidade, por conta da própria poluição. Eu não sei como é feito esse tratamento, ou se é feito o tratamento, na verdade, que ontem a gente estava numa reunião e estava até com o pessoal da Compesa, no PHA, e eu até me prontifiquei, eu digo, olha, eu queria participar, desde a captação até a distribuição dessa água, porque o que chega nas residências é uma péssima qualidade. Antigamente, lá em Sirienha, quem conhece a região, sim, lá em Porto de Pedra, ali próximo da usina Trapiche, sim, o pessoal pescava ali camurim, né, normal. Hoje não se pesca nem piaba, porque a poluição é muito grande. Inclusive, a questão de vinhaça, né, que joga no rio. A própria usina Trapiche, que é lá no município de Sirienha, eles têm um tratamento diferente com essa vinhaça. Então, não sou funcionário da usina Trapiche, mas eu defendo que eu fui secretário de meio ambiente do município e acompanhei todo o trabalho. Essa questão de vinhaça não vai para o rio, eles utilizam como fertilizantes. Ótimo. Mas muita gente fica achando que é a usina Trapiche que está jogando a vinhaça no rio. A captação da Compesa é feita 3 quilômetros acima, então não teria como pegar essa poluição. Então a gente tem que fazer um trabalho pelo comitê, a gente vem brigando muito em cima disso, né, para que haja uma fiscalização maior, porque a qualidade da água está muito ruim. Né? O Rio Sirienha tem um volume muito grande de água, né? Mas questão de saneamento, como por exemplo a cidade de Amaragi, o esgoto da cidade de Amaragi vai terminar no Rio Sirienha, porque ele vai para o Rio Amaragi que chega lá. A questão de Cortês é a mesma coisa. Então, mas agora tem um marco que está do saneamento básico, tá programando, fazer... Tudo é programando, a gente vê muita programação e muita pouca ação. Né? Porque a gente tem que fazer e agilizar. A gente tem pedido no plano de hidroambiental que haja, né, a questão do saneamento, tanto de Amaragi, né, quanto de Cortês, que se agilize, que antecipe ao máximo, porque o Rio Sirienha a população precisa. Na sua concepção, o que é que tem que ser feito mesmo? Porque assim, a gente fala muito em educação ambiental. Se fala muito em educação ambiental, e a gente vê cada vez mais, tanto o Rio Sirienha quanto outras bacias também, a gente tem acompanhado aqui outras também, né, Medeiros? É verdade. Na capital, sendo cada dia mais, parece que a gente está vendo que os rios estão morrendo, estão secando, e um monte de irresponsável, de mal-educado, jogando tudo que não presta dentro do rio, dentro dos canais, poluindo. Na sua concepção, Alfredo, o que é que deve ser feito com urgência para que a gente possa salvar, né, a bacia do Rio Sirienha? Vamos lá. A gente tem que trabalhar muito a consciência ambiental, né? Além da educação em si... Isso deveria estar nas escolas já, porque infelizmente a gente não vê isso, né? E o comitê tem um trabalho feito, inclusive, junto às escolas. A gente tem um trabalho que é feito junto às escolas, junto a toda a turma, e faz esse trabalho para se conhecer o que é o comitê, o que é que precisa ser feito para melhorar a qualidade da água, como conservar as nascentes. O que acontece, um detalhe que às vezes ninguém tem esse conhecimento, essa taxa de esgoto que é cobrada nas cidades, né, de esgoto. Então, a taxa de esgoto equivale a 80% da água que você paga. Você utiliza a água, 80% você paga como taxa de esgoto. Agora eu pergunto, é uma taxa relativamente alta para aquilo que é feito muito pouco. Então, Sirienha, por exemplo, acho que não chega a 20%, apesar de ter o saneamento, não chega a 20% das residências, dos domicílios, está ligado à rede de esgoto pública. Por quê? Porque usam o esgoto para as levadas. As levadas que a gente chama, onde tem as nascentes, tem aqueles córregos, que no final vai tudo para o rio. Então, os esgotos das casas são ligados nessas levadas. Por quê? Porque é mais barato. Não está pagando taxa de Compesa. Então, eu acho que um trabalho de consciência. E se a gente conseguisse reduzir essa taxa, eu acho que muito mais gente poderia fazer essa adesão, né, e melhorar. E a questão também do lixo. Tem gente que mora na área ribeirinha e o lixo é jogado no rio.
Quando você pensa que não, a pessoa pega a sua sacolinha e vai no quintal e joga no rio. Absurdo isso. Tem que se acabar isso também. Ah, mas é porque não tem a coleta. Tem que existir uma coleta. Às vezes a pessoa não tem a paciência de esperar uma coleta do lixo, né, que é feito pela rede, as prefeituras, e joga simplesmente no rio. Então você vê muito lixo no rio por conta disso. Então essa área ribeirinha. E a gente conversou isso, que vamos fazer um programa de conscientização nesses domicílios, que o pessoal procure deixar o lixo para ser feito pela coleta, o recolhimento pela coleta pública do lixo. Ô, Alfredo, é importante também, Marcos, dizer que a questão do pertencimento, que a gente fala muito disso, essa palavra pertencimento, às vezes você está em casa e não sabe que danado, que é pertencimento. Dizer, é como você dizer assim, isso aqui é meu, isso aqui é importante para mim, é você trazer aquilo para sua responsabilidade. Você falando do Rio Siriaim, vamos dar exemplos aqui do quanto o Rio Siriaim, olha, se tiver só o rio, não tivesse nada na vida, você vivia só com o rio. O rio você planta, com o rio ao lado você consegue pescar, você tem alimento, você tem a água. Se você não poluir, você vai tomar a água do rio, porque vai dar para tomar água do rio. Quer dizer, Alfredo, você tem tudo. Deus é tão bom. A criação foi tão maravilhosa que deixou tudo perfeito. Vou dar mais exemplo. Você falou de Cortês. E lá em Cortês tem um chamado Banho da Ilha. O que é o Banho da Ilha? Ele é dentro do Rio Siriaim. Banho da cerveja. O banho da cerveja é em Cortês. Mas quando você chega perto da usina Pedrosa, tem um lugar que é chamado Banho da Ilha. Ou seja, um rapaz pegou, tava tudo abandonado lá. Ele chegou, procurou as autoridades, disse, isso aqui tá tudo sujo. O pessoal vem aqui, de um lado passa o rio, do outro rio a divisão e tem uma parte de terra. Ele disse, tem como eu cuidar disso aqui? Eu não quero nada, eu vou cuidar, vou organizar e aqui dentro a gente vai fazer um trabalho de turismo consciente, rural. Sabe o que acontece hoje em dia? O cara consegue sobreviver bem nessa área, o pessoal vai lá e faz turismo, ninguém pode jogar uma palha, nada, ele não permite nada. Tá lá, a água maravilhosa. Ou seja, Alfredo, o rio é vida, rio é tudo, tem que defender o rio. Eu vou sair daqui hoje com a camisa Defenda o Rio, porque realmente, sem rio, a gente não consegue viver, Alfredo. É verdade. Chegando por aqui a nossa diretora também, né? Falamos Chegando muito por aqui. Como é que você falou muito? Falamos juntos agora, nossa diretora. Exatamente. Bom dia, Renata. Bom dia, Mardoqueu. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Medeiros. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigada pela presença. Eu vinha escutando no carro. E bem interessante o assunto, né? Até muito mais profundo do que a gente imagina, né? É porque quando você olha a questão do rio, você não imagina a necessidade de todos nós estarmos juntos para defender o que é nosso. Porque, de fato, como ele falou, sem a água a gente não vive. Como é que a gente vai sobreviver? Né? E os rios estão se acabando. A gente vê isso aqui no Rio Caparibe, a gente vê isso em outras bacias hidrográficas aqui, que o pessoal não está nem aí mais, Renata. A gente vê a irresponsabilidade, nós falávamos aqui, da questão da conscientização ambiental, né, que se fala muito, mas que na prática não se coloca em prática. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem nas escolas, mas por que não sugerir, né, ao governo do Estado, não sugerir aos prefeitos, as secretarias de educação, ao Ministério da Educação, quem sabe, não sei se já existe esse projeto, acredito que sim, para que isso seja incluído na grade curricular, né? Para que as nossas crianças entrem na escola aprendendo sobre o rio. Porque, como o Medeiros falou, eu lembro, eu morava perto de uma nascente de um rio, de um riacho, né, que desaguava em um rio, e a gente tomava banho ali. A nossa mãe, as nossas mães lavavam roupa ali, como o Medeiros falou, bebíamos água ali. Hoje ninguém consegue fazer isso. Quem vai fazer isso? Né? Então, é muito complicado. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né, dessa importância, até porque o despertar das águas, né? Até porque, como despertar isso se a população parece que faz ouvido de mercador, não tá nem aí, a gente vê, você falou agora há pouco, nós estávamos conversando em off aqui, sobre o cara que passa no carro e joga a garrafa na rua, joga lixo na rua. Gente, pelo amor de Deus, isso vai parar onde? Nos rios, né? E isso é muito sério, né, Alfredo? Esse programa Despertar das Águas, que a gente criou, é uma parceria com o Instituto GT Ambiental e com a APAC, é o Comitê da Bacia do Rio Siriaim. Nós já fomos a várias escolas de diversos municípios
que fazem parte do comitê, né? Como Bonito, como Cortês, como Ribeirão, Primavera e várias escolas em Sirinhaém. E a gente vem fazendo esse trabalho de divulgação, palestras, com vídeo. Aí o pessoal vê aquilo e acha interessante. Então a gente tem um grupo de 50 alunos. Então eu diria que se desses 50 alunos, somente 5, vamos dizer que 10%, assimile a proposta, a ideia, já estamos no lucro. Né? Já estamos no lucro. Uma causa principal desses problemas é a questão das nascentes que são desmatadas a região, consequentemente a nascente morre. A gente tem que fazer essa conservação, né, das nascentes. Que eu iria até complementar sobre a nascente do rio Sirinhaém. Sim. Que tem uma informação muito importante, inclusive para o próprio estado de Pernambuco, né, quem sabe até do Brasil, que é um caso inédito. Então a nascente do rio Sirinhaém fica localizada no município de Camusim de São Félix. Né? E o comitê, junto com a prefeitura de Camusim, né, com o apoio de outras instituições, inclusive que forneceram mudas, vai ser feito o reflorestamento da área da nascente. Então já temos 1.100 mudas para serem plantadas e vai se tornar um parque. Então Maravilha. A nascente do rio Sirinhaém vai se tornar um parque para receber inclusive grupos de estudantes, vai ter área para palestras, para o pessoal se conscientizar da necessidade da conservação dessas nascentes. Então já temos 1.100 mudas, né, que foram doadas pela usina Trapiche, pela usina Cucaú, pelo grupo JCPM Guadalupe, né, que também doou. Nós temos também da prefeitura de Bonito, da prefeitura de Rio Formoso. Então, todas essas instituições estão colaborando e essas mudas já estão em Camusim de São Félix e está programado dia 24 de março para a gente fazer a entrega desse reflorestamento na nascente do rio Sirinhaém. E eu acho que a Rádio da Família podia cobrir sim, essa entrega, né? Vamos estar presentes. Então anote questão aí. de estar presente, 24 muito bom, de 24 março é a programação. Perto do meu aniversário. Olha aí. Se de repente a gente pode até adiar e fazer para o seu aniversário. Olha Dia aí. 31 de março. Aproveita e faz a festa lá. Olha, a gente tá aqui falando, gente, eu fico muito emocionado com essa pauta, né? Porque realmente a gente começa a ver tanto. Eu tô vendo aqui, eu vou mandar aqui pra Renata, que depois vai encaminhar o Banho da Ilha, que inclusive, mais do que vai dar de presente aqui a nossa diretora, em nome de todos nós, um dia lá na ilha, em Cortês. Essa ilha, eu não sei se ela gosta de ficar no mato lá, vai ela e Marquinhos passar essa noite lá, porque é o seguinte, lá tem até cabana, tem tudo dentro da ilha. O cara, isso é do lado do banho, vou repetir pro senhor, o rio Sirinhaém é uma coisa impressionante. Esse rapaz tem aquele lá que nós chamamos é o rio Sirinhaém, não é? É o rio Sirinhaém, é o banho da ilha. Banho da cerveja é um, banho da ilha é outro. É uma coisa, Alfredo, assim, impressionante. O cara conseguiu. E outra coisa, todo mundo que entra lá, primeira coisa, não pode saco, não pode isso, não pode aquilo. Acho isso certo, porque o pessoal não é consciente, então tem que proibir. Exato. Esse negócio de bebida com não pode. Ele disse, isso aqui é um ambiente natureza. Eu mandei agora há pouco pra você, Renata, aí o link, se você quiser dar uma olhadinha. Depois você vai ver, Alfredo, é maravilhoso. Acho que você poderia depois, junto com essa equipe, conhecer, porque o trabalho que foi feito, você vai ter o antes e o depois. Uma coisa impressionante, mudou radicalmente. Quer dizer, isso é um cidadão. Olha que coisa linda. Coisa linda, maravilhosa. Mostrar Hoje você acampa mostrar lá. aqui pros ouvintes. Olha, você acampa se você quiser ir lá visitar. Quer dizer, o Rio Sirinhaém produzindo vida, turismo, emprego, renda. Isso inclusive eu vou lá conhecer. Vamos lá. Eu já devia ter conhecido já, né? Agora, como referência, porque se fala muito do turismo rural. Sim, pois então não. diz, olha, tem um banho não sei aonde, e tem isso e aquilo, o pessoal, quer dizer, de forma irresponsável, eu diria. Você não prepara a área para receber o turista. Então você tem que ter, para fazer um ambiente desse, você tem que estar preocupado com a coleta dos resíduos, né? A questão sanitários, né? A questão de acesso, a questão de bebidas. Às vezes o pessoal leva bebida, deixa lá garrafa, essas coisas, lata, tudo, embalagem. Então tem que haver uma preparação desse pessoal que quer explorar esse turismo rural. Não é dizer, não, tem um banho não sei aonde. Isso. Eu pergunto, esse banho tem qualidade? Né? Então o pessoal que vai frequentar esse ambiente tem que estar também informado o que pode e o que não pode para a gente conservar o local. Isso. E aí sim ser um atrativo de responsabilidade. Exatamente. Você vê aqui, parece que já está incutido na cabeça do brasileiro, não. Tudo que eu faço eu tenho que... De alguns, né? E diga-se de passagem, uma boa parte dos brasileiros.
de pegar tudo e jogar na rua. Isso. Aí o ouvinte Jefferson, ele diz assim, bom dia, Medeiros Mardoqueu, olha, eu tenho uma amiga, foi tirar férias na Itália. Ela foi andar pelas ruas históricas, estava tomando um refri, quando acabou jogou a garrafa na rua. Aí ela disse que do nada apareceu um policial, aplicou uma multa nela, que vergonha, aplicou uma multa nela. Brasileiro. Pois é, e só não foi presa porque o amigo dela que mora lá explicou que ela estava a passeio de férias, mas tomou uma bronca. Você vê a diferença, né? Da política pública, né? Pois é. Entendeu? Porque, infelizmente, uma nação se comporta devido à política pública que é aplicada nele, né? Se aqui pode fazer de tudo, fazer o que quer, então as pessoas que não têm consciência vão fazer tudo errado. Só aprende quando mexe no bolso. Só aprende quando mexe no bolso. E interessante, Alfredo, que a gente está falando das pessoas as comuns, Renata, e quando o gestor, que tem toda a informação, dinheiro, condições, ele não aplica isso. A gente vê, às vezes, alguns gestores, né, simplesmente irresponsável com o meio ambiente. Eles fazem pouco caso com o meio ambiente, poucos estão preocupados com isso. É importante também que esses gestores eles tenham um compromisso com isso, né, Alfredo? Como é que é essa relação do comitê com os prefeitos? Como é que tem sido essa conversa? Como é que tem sido esse diálogo? Vocês têm avançado? Os prefeitos têm assumido a responsabilidade? Seria importante também de saber. De um modo geral, existe apoio das prefeituras. Eles sempre têm, vamos dizer assim, as boas intenções. Às vezes, na prática, é outra coisa. Por quê? Porque você vai mexer muito com a opinião pública, né? Então, às vezes, a pessoa vai chamar a atenção de alguém que está deixando lixo na rua. O pessoal já vai dizer, que, somente isso no interior tem muito disso, dizer, não, isso é perseguição política. Né? Começa a dizer logo assim. Então, a gente vai começar a fazer essa conscientização que a gente faz, né? E tem gente que se incomoda com isso. Mas, de um modo geral, eu posso falar de Sirinhaém, que lá, inclusive, a gente tem um serviço de limpeza pública muito bom. Há algumas falhas, pode acontecer, né? Agora, existe uma coleta regular de lixo, as ruas são sempre varridas, né, para manter o ambiente limpo. E, logicamente, a gente tem que contar com o apoio da população. Se o pessoal, às vezes, tem uma lixeira que está a 20 metros, daí a pessoa pega simplesmente uma embalagem qualquer e joga ali na calçada, joga ali no chão. E, como foi dito, isso aí às vezes vai até parar no rio. Porque dali vem uma chuva, a enxurrada leva para uma levada, a levada leva até o mangue, e do mangue está no rio. Então, infelizmente, a gente ainda falta um pouco de consciência da população para levar a sério, né, para que a gente possa conservar a qualidade da água do rio. O rio está assoreado, o rio Sirinhaém, porque, por exemplo, teve uma enchente, aquela de Cortez mesmo, a KPE 85 foi coberta até um nível considerável. Quer dizer, parece que o rio está assoreado, não tem profundidade. Como é que está essa situação? Veja, no curso normal do rio não tem tanto esse problema, né? A questão dessas enxurradas que dão e de enchentes que tem é uma questão atípica. A gente tem um problema sério que é na foz do rio Sirinhaém. Esse sim está assoreado. Mas por que está assoreado? Que até para o turismo é ruim. Porque as embarcações que saem do porto da Barra, quando a maré está baixa, não conseguem passar. Porque está assoreado exatamente na foz do rio. Tem que ser dragado aquilo ali para que as embarcações possam passar. Muitas vezes a gente tem problema da extração de areia de forma irregular, né? Então, esse areeiro que tira. Muitas vezes eles não extraem do local que deveria ser, para tirar do fundo do rio, para poder fazer exatamente essa dragagem, tira a areia das margens do rio. Isso é denunciado, mas a fiscalização não funciona. Infelizmente, a fiscalização da CPRH não funciona. A gente já denunciou isso pelo próprio comitê. O pessoal coloca a draga na margem do rio, puxa aquela areia que está ali, consequentemente as margens vão arriando e vai soltando aquela areia. E isso faz com que o curso do rio leve essa areia que vai lá para a foz. Consequentemente, atrapalha muito o turismo. Existe a questão da mata ciliar, né, que tem que se respeitar a mata ciliar para proteger exatamente aquela margem do rio. Mas lá existem áreas que a cana-de-açúcar está na beira do rio. Verdade. Pode isso? Não. Mas acontece que a cana não foi para a beira do rio, foi o rio que foi até a cana. Foi extraída tanta areia da mata ciliar que acabou a mata ciliar e o rio chegou até as canas. A água chegou até as canas. Então, na verdade, não é que a cana foi plantada na beira do rio, foi o rio que foi para as canas. Por uma falta de fiscalização que seja realmente mais contundente, né? Que aplique multas. Não tem, aí isso favorece o infrator.
A situação mais crítica hoje é em Amaragi, no ponto que passa o rio, porque a gente teve inclusive A gente teve Amaragi domingo. Eu estava observando o rio em Amaragi, eu conheço ali, eu repito, naquela região há muito tempo. Então, quando eu vi o rio, deu uma dor, rapaz. Assim, eu olhei, o rio não é... Você vê que o rio está poluído totalmente, Alfredo. Por isso que essa semana mesmo nós discutimos isso, a questão de Amaragi e a questão de Cortês, a questão do saneamento básico. Tem que ser agilizado para antecipar esse programa de instalar o saneamento básico no município, porque tanto Amaragi como Cortês não tem nenhum tratamento de esgoto. Então, o esgoto vai todo para o rio Sirinhaém. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre, mais um pouco sobre o Instituto GT, né? Sobre a importância do Instituto e também as ações que estão sendo desenvolvidas em conjunto com a bacia do rio Sirinhaém. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, uma pergunta de gente leiga, que eu não sou aprofundada não nesse assunto. Vamos supor que tem uma chuva muito intensa agora nesse inverno, certo? E o rio transbordou. Esse transbordar do rio Sirinhaém, ele afetaria quais cidades? Veja, a princípio depende do setor, mas algumas cidades são sempre penalizadas, que é Barra de Guabiraba, Cortês, né? Ribeirão, área de Ribeirão, Gameleira, que fica muito ali na margem do rio, e o próprio Sirinhaém. Sirinhaém é uma cidade relativamente alta, mas também tem sua parte baixa ali, no Cavoquinho, que quando tem qualquer enchente, qualquer mina, já atinge as casas. O que acontece é quando tem esses... Na verdade, são 19 cidades, né? Que são o rio... 19 municípios. Municípios, né? aliás. Municípios. E agora passa a ser 20 porque foi agregado o rio Formoso para a bacia do rio Sirinhaém. Aí com isso, Barreiros. Mas o rio Sirinhaém em si, são 19 municípios envolvidos ali. Uma das coisas que acontece muito nessas enchentes, que quando tem enchente, aí todo mundo cria aquele movimento e vamos fazer novas casas, vamos construir casa para dar para o povo, para a população. Uma coisa grave que acontece é que quando faz esse programa que distribui 1000 casas para um determinado município, para o pessoal atingido pelas enchentes, o pessoal vai, mas as casas continuam lá. No mesmo jeito. Depois o que acontece? Volta para as casas, quando não, vem um parente ou aluga, a casa que ganhou vende. Então, essa política social habitacional tem muitas falhas. Porque eu acho que quando faz um programa desse, o que deveria fazer é, quando a pessoa sai da casa que foi inundada e ganhou uma casa nova, aquela casa tem que ser demolida de imediato. Isso. E pega aquela área e transforma logo num parque. Exato. Porque se demorar, chega alguém e reconstrói ela. E passa pela mesma situação e pode até morrer, E né? quando chegar a nova enchente, vai ter que arrumar casa de novo. Exatamente. Sim, Sim, voltando a pergunta do eu queria GT. que você falar sobre o GT, né? A importância e as ações também que vêm sendo realizadas aí pelo GT, acho muito importante. Vou pegar uma aguinha aqui para o nosso querido Alfredo, né? E lembrando sempre que essas ações do GT, elas são contínuas, né? Vocês realizam sempre ações contínuas em conjunto com a bacia, né? Eu estou vendo aqui, inclusive, esse panfleto aqui, deixa eu mostrar ao ouvinte aqui, é muito importante, né? Quem está nas redes sociais, você que está vendo aí, tá? Deixa eu mostrar aqui de uma forma melhor aqui para o ouvinte, né? Que é esse aqui, ó, esse panfleto aqui, que é uma campanha, inclusive, do GT, tá? E que fala aqui sobre exatamente a importância de não se jogar o lixo nos rios, né? Lugar de lixo é na lixeira. Jogar lixo pela janela do veículo, como a gente falou, que polui o meio ambiente, pode até causar a morte de animais silvestres e o infrator ainda fica sujeito a multa de acordo com o artigo 172 da CTB, coisa que dificilmente acontece no país, né? Só ameaça. Né? Mas eu queria que você falasse sobre o GT, a importância dele. Veja, o GT ele foi criado há cerca de 4 anos atrás e é um grupo que tem gente do Cabo, tem gente de Pujuca, de Sirinhaém, até de São José da Coroa Grande. É um grupo de voluntários. Então a gente faz periodicamente uma ação, né, em favor do meio ambiente. Como tem ação de plantio de mudas para preservação de nascente, que já foi feito. A questão de distribuição de mudas também, que já foi feito inclusive lá em Porto de Galinhas. Essa questão da consciência do lixo, que é feito através do GT, que também é um grupo de voluntários, é conscientizar os motoristas e os passageiros para não jogar esse lixo pela janela.
Por quê? Porque quando você joga esse lixo pela janela, que vai ali para a margem da pista, não tem gari para limpar. E aquilo não só leva até os rios, possivelmente... Nunca pensei nisso, não tem gari nas estradas. Não inventaram ainda, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Às vezes, em ano de eleição, pode ser que apareça, né? Que é para criar emprego. E aí, o que é que acontece? Às vezes, animais silvestres morrem por conta disso. O pessoal joga uma embalagem de qualquer coisa, de biscoito, o que for, que aquilo não é alimento para um animal silvestre. Ele vai ser alimentado daquilo e pode morrer. Então a gente tem feito um trabalho, agora mesmo fizemos em Sirianhém, foi feito já em Pujuca, foi feito lá no Ó, agora em Sirianhém, e já recebemos até um convite para fazer também em Tamandaré e fazer em São José da Coroa Grande. Esse mesmo trabalho de divulgação, que a gente conta com o apoio da Guarda Municipal, né, do município, logicamente, e também com o apoio da própria BPRV. Eles mandam uma viatura para dar uma cobertura, dar um apoio, né, para poder a gente fazer esse trabalho de consciência. E interessante, né? Porque o pessoal tem a mania de, às vezes, pegar um panfleto, amassa e joga pela janela, joga fora. E foi o que fez. A gente, tanto nessas últimas edições que a gente fez, tive o trabalho de caminhar no acostamento, cerca de 300 metros no acostamento, para ver depois o pessoal que recebeu o panfleto, se tinha algum panfleto jogado fora pela janela. Não tinha nenhum. Coisa boa. Então o pessoal leu e realmente assimilou. E a gente espera que isso vá passando para mais outra pessoa, né? Outro motorista, outro passageiro, que tenha essa consciência. Que, na verdade, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Verdade. Tem um ouvinte aqui, o Givaldo, ele diz o seguinte: essa ação do banho da ilha, qual o apoio dos governos? Não tem apoio. Não tem isso apoio. que eu queria, inclusive, Alfredo, falar com você. Veja, é um cidadão, né, que se colocou. Primeiro que ele viu uma oportunidade e também ele tem um retorno disso, porque ele monta lá. Lá dentro ele criou as barracas, ele chama sustentável. Não tem barraca de alvenaria. Ele criou com material que pode ser conservado para evitar exatamente isso. Não tem cimento, tem nada. Ele criou uns campzinhos lá. E aí não tem apoio, ele reclama, Medeiros, dificilmente tem apoio, a prefeitura dá aquele apoio, mas muito... E aí eu queria entender de você a importância da sociedade civil, junto com o poder público, ter esse apoio para fazer melhorias no Rio. O que puder ser feito é bom, não é? E inclusive nessa ação que você está falando do banho da ilha, que deveria se ter uma parceria com o próprio poder público com relação à coleta dos resíduos. Ele mesmo, rapaz, faz as coletas, ele tira tudo e ele leva para um ponto de descarte lá na usina, que é onde a prefeitura recolhe. A usina Pedrosa. Exatamente, a usina Pedrosa. Então ele tem essa consciência ambiental e ele diz, tudo aqui, todo dia ele faz esse recolhimento e leva até o ponto, porque lá a ilha não chega, no caso, a prefeitura para fazer o recolhimento. Então eu acho que deveria procurar lá a prefeitura, né? Tem lá secretário, tem Ezio lá, pessoa muito boa, muito atencioso. Nós temos a secretária, que é Ana Cláudia. Né? Que também ela é muito ligada à área ambiental, né? Que ela gosta muito de participar. Eu acho que era interessante ele procurar esse entendimento. O que é que a prefeitura pode fazer? Né? A questão de acesso, por exemplo, né? A questão de segurança que pode ser feita na região, eu acho que é muito importante. E esse trabalho de conscientização também com o pessoal que frequenta, né? Exato, que ele fala o seguinte, Medeiros, não é só aqui, quando a pessoa sai daqui, ela precisa sair com a consciência também cidadã de cuidar do meio ambiente. Eu acho muito legal esse rapaz, mais do que eu, é um cara que saiu de Pernambuco, foi para outro país e ele descobriu uma visão. Quando ele voltou, ele disse, cara, a gente tem um potencial incrível e a gente precisa usar isso. Muito legal. Tem uma ouvinte aqui que é a Marinalva, ela está dizendo o seguinte, num país deveria ter uma lei para controlar as oferendas nos mares e nos rios, pois isso também é uma forma de poluição. Sabemos que os políticos fazem isso e ignoram as leis ambientais. Cidadãos comuns... Eu que moro aqui em Piedade, muitas vezes quando eu desço para caminhar, menino, barcos de madeira. Barco de madeira, barquinho mesmo, assim, desse tamanho, cheio de flores, de galinha, de prato de barro com essa galinha dentro, e o povo soltando ali no mar. Para entrar aquilo ali, eu fico olhando. Não é recriminando a religião de ninguém, não. Claro. Mas, assim, é a natureza. E aí, esses barquinhos
E às vezes são vários, que às vezes vai um grupo grande, eu acho que eles se juntam, vêm Isso, de algum sim. lugar, e são 10 barquinhos, 12 barquinhos de madeira, cheio de troço dentro. E aí, Alfredo, esses barquinhos é difícil. prejudica? Independente, ninguém está aqui em questão religião de não, ninguém. A ninguém questão tá falando é aqui o disso. produto. Pode ser o que for, pode ser até um evangelho de repente ter uma ideia de oferecer sei lá o quê. É. Não pode. E como é que fica, Alfredo, nos rios? Veja mesmo o que é que acontece. Aí vai entrar muito na área religiosa, né? Uhum. Dos costumes. Isso é uma área muito melindrosa, para às vezes o pessoal não se sentir ofendido. Claro. Né? Mas aí eu pergunto, por que não começar a utilizar produtos ou materiais que possam se dissolver na natureza? Biodegradável, né? Por quê? Porque às vezes você bota a madeira, você bota até de metal, né? E aquilo ali é lógico que vai prejudicar. Então eu acho que teria que se começar a pensar nisso. Por que não utilizar material que fosse biodegradável? Né? Então, de repente, se faz todo ele de papelão, assim por diante. Faz com que depois ele se dissolva, né, no próprio meio ambiente e não agrida tanto. Ou seja, você consegue atender sua necessidade religiosa, né? Aquilo sua que você oferenda, oferenda que que seja lá, e não prejudica o meio ambiente, né, Alfredo? Exatamente, é uma coisa de se pensar. A Binoanta, ela viu aqui a foto que você, Renata, mostrou, ela ficou aqui encantada, né, com a foto, aí tá dizendo aqui, manda pra mim que eu quero conhecer, um lugar lindo. Eu vou mandar pro zap da rádio. Sim. Aí você encaminha. Tu tem aí salvo? Tenho. Manda pro zap da rádio. Vou mandar aqui. A Aí Binoa passa pra Veríssima. ela. Também aí o Instagram Eu do achei pessoal. lindo, eu quero ir lá conhecer. Olha, tá vendo? Olha, ó, já estamos divulgando aqui, viu? Com certeza. Eu gosto muito dessas coisas. Duda, minha filha, gosta muito dessas rapaz, coisas que também, legal. de trilha, ela é bem natural, bem... Que legal. Vou falar em trilha, Renata. A gente tá falando aqui, mas muita gente faz trilha, tá ouvindo agora. Não conhece talvez o Rio Siriaim, outros rios. É importante também durante esses eventos ter essa participação de consciência, não é, Alfredo? Das pessoas aproveitar esse momento para dizer, ó, falar de rio, vamos falar da importância disso tudo, né? É muito importante a formação dos condutores, porque o condutor é o cabeça da ação. Então, ele tem que estar muito preparado para isso e também fazer a orientação para o pessoal que vai participar dessas trilhas, né? A questão de evitar, por exemplo, copo descartável, essas garrafas. Então, você tem que levar o seu cantil, vamos dizer assim, o seu recipiente retornável, né? Isso é uma coisa muito importante para que não deixe resíduo, né? Que é feita a história como diz, você não deixa o resíduo que comprove a sua presença. Você vai e volta, ninguém notou. Só que você suas passou pegadas. ali. Só as imagens, só as fotos, né? Leve só as fotos. Mas aí a questão desses resíduos, e tem que ser orientado nessas trilhas, a preocupação da conservação da natureza. Sim. Porque a gente vive e depende disso. Falou a questão da água. Todo mundo depende da água e só se preocupa com a água quando ela falta. É verdade. Olha, e aqui muitos ouvintes mandando mensagem, o pessoal agora gostou, pronto, o pessoal cai tudo para rio agora. Mas as praias também é boa, né? E outra, é importante dizer que o rio tem a ver com o mar. Aí, às vezes as pessoas pensam que não, porque acaba que no final das contas tem tudo pro mar, não é, Alfredo? Vai tudo pro mar. Vai tudo pro mar. Inclusive quando tinha aquelas enchentes que aconteceram naquela época lá, naquela região, a quantidade de lixo que tinha nas praias, né, que foi tudo por conta das enchentes, inclusive geladeira, fogão, botijão de gás. O botijão de gás não demorava não, porque quando chegava o pessoal pegava. Mas a quantidade de imóveis, né, que vinha tudo que estava nas praias e veio tudo dos rios. Então toda essa sujeira que está indo para o rio, essa água suja de esgoto e lixo mesmo que se joga no rio, no final vai tudo para a praia. Olha, uma poesia minha aqui, curta, diz assim, o rio é vida, a vida é o rio, viver o rio é viver a vida. Gostou? Gostei. Muito bem. Rapaz, Ele é você poeta, um verdadeiro viu? poeta, viu? Além de jornalista, a gente vai descobrindo as facetas rapaz, de Medeiros. O rio Renato, é vida, é tudo. como Nós vimos do rio, olha, você vê que o rio é tão importante que salvou um menino chamado Moisés. Foi por meio do rio que Deus usou para abençoar Moisés, o quanto o rio. E aqui uma pessoa dizendo assim, Medeiros, estou lembrando agora quando eu morava em Amaragi, comia peixe tirado do rio, a sobrevivência da família. É o Cláudio, um abraço para você, Cláudio Henrique. Ele e a esposa, a irmã Mônica, também estão ouvindo lá o jornal, lá em Amaragi. Lá em Amaragi, um beijo pra Vani, pra toda a família. Inclusive, a gente tá muito feliz aqui na rádio, né, Medeiros? Verdade. Porque a gente teve lá, no final do ano, o culto de gratidão de Vani. Deus usou Medeiros tremendamente. E a promessa se cumpriu, né, ontem. A gente recebeu essa notícia. É muito bom. A gente aqui fica muito feliz quando Deus cumpre uma promessa na vida dos nossos ouvintes, porque a gente vê que a equipe realmente é usada, a gente vê que Deus é Deus do impossível, uma pessoa que estava tentando há 7 anos engravidar, né? E aí
ontem testou positivo, a gente está muito feliz, glorificando a Deus, né? Deus é o Deus Todo-Poderoso, dono da vida, né? E vai trazer uma vida aí, Ivane, para sua família, para trazer muita felicidade. Quem sabe 2 vidas, né? Não sei se é gêmeos, não sei, né? Vamos ver. Erineide, um beijo para você. Erineide tá lá na escuta. Ontem eu fui com a Erineide Medeiros. Lá no Ibura, na casa da mãe dela. Sim. Ela mandou fazer mingau de cachorro para pastor Diego. É muito paparico, viu? Não brinque não. Os ouvintes têm muito carinho aqui com a gente. É verdade, a gente só pode agradecer. Eu queria fazer um complemento de Amaragi. Tem um amigo nosso lá, que é da Secretaria do Meio Ambiente, é Osmar Fabrício. Certo. Ele até falou comigo para a gente fazer um trabalho de recuperação nas nascentes lá. Que tem umas nascentes que estão precisando fazer essa recuperação, reflorestar, para manter essa nascente. Mas eu queria só lembrar que a gente está agora junto no período de carnaval com relação a essa questão dos resíduos, né? Que o lixo é muito grande, né? É verdade. Mudando um pouquinho do assunto, porque o horário está já acabando, né? E a gente ia aproveitar para a gente ter uma responsabilidade, porque o lixo é muito, porque quem está brincando no carnaval, quem gosta de brincar, ótimo, tudo bem, mas tem que se pensar nisso. Principalmente esses recipientes de vidro, né? Essas garrafinhas tipo long neck, né? Que deveria haver uma preocupação maior desses próprios fabricantes com relação à logística reversa. Porque o pessoal nas festas sai juntando as latinhas. As latinhas tem muita gente para catar a latinha, mas não quero ver alguém juntando garrafinha, que não tem. Por quê? Porque é um material vidro, né? de vidro. Por quê? Porque é um material que é muito barato. 1 quilo de vidro hoje talvez seja comercializado na faixa de 4 centavos, por exemplo. Então, o pessoal não tem essa preocupação de coletar o vidro, porque é barato, o frete é caro, para se levar o vidro, o pessoal para ir buscar, logicamente que ninguém vai levar, porque é muito pesado, mas tem que ser umas 10 toneladas, o pessoal juntar 10 toneladas de garrafinha, né, para vender a R$4 o quilo, não tem esse incentivo. Então prefere juntar ou latinha ou até mesmo garrafa PET, né? E olha lá, porque tem garrafa de água mineral que eles não querem, que é muito leve, é muito fininha. Parece que é de papel. Então, eu acho que tinha que haver uma responsabilidade das indústrias, principalmente, essas grandes marcas, né, que se preocupem em vender, fazer propaganda, mas o retorno, a logística reversa, a gente não vê. Principalmente na região do litoral sul, né? Ali tipo Ipujuca, tem Porto de Galinha, tem Tamandaré, tem São José da Coroa Grande, Sirinhaém, que tem muitos eventos, principalmente de carnaval, né, festivo, né, na área do litoral, e a produção, vamos dizer assim, desse resíduo é muito alta. E os catadores, de um modo geral, da região, não têm interesse nenhum em fazer esse tipo de coleta. Então teria que haver uma responsabilidade do fabricante de implantar programas de reciclagem. E tem o pessoal que brinca e tem o pessoal que não brinca. E o pessoal que não brinca, muitas vezes, organiza a família toda, aluga uma casa na praia, e aí aquele feriadão aproveita, né, para ir, e aí vai pra praia, aí leva aquele isopor cheio de coisa, de descartáveis, de pratos descartáveis para poder comer, o alimento, as garrafas e tudo, e aí vai ficando tudo ali na praia. Tudo ali na praia. E o mar leva e toma poluição, né? Então, até quem não brinca tem que pensar direitinho na hora do seu piquenique, na hora da sua confraternização aí durante o dia nas praias. Onde vai botar esse lixo? Leva seus saquinhos, né? Bota nos seus saquinhos, joga no lixo de casa quando chegar em casa. Sem dúvida. Eu quero agradecer aqui a participação da Dona Socorro. Dona Socorro, ela é a criadora, ela é incentivadora e que criou o projeto Recapibaribe. O senhor já a conheceu, né? Recapibaribe. Ela está ouvindo a gente, viu, Renata? A Dona Socorro está ouvindo a gente. Dona Socorro, a paz do Senhor. A Dona Socorro é daquelas pessoas que todo mundo deveria ter a honra de conhecer. Eu já fiz algumas reportagens durante a minha vida de jornalista, principalmente cobrindo ações da Dona Socorro pelo Recapibaribe, né? Você lembra, né, Medeiros? Ela faz algo que é assim incrível. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas como Alfredo, a Dona Socorro, preocupados com o meio ambiente, preocupados com as bacias dos nossos rios, estão se acabando, gente. Não é brincadeira, não. E logo após o carnaval, eles realizam uma ação de voluntários com barcos e saem recolhendo tudo que está ali na margem do rio Capibaribe, né? Saem recolhendo tudo. E eles têm o Capibá, que é um bar
na beira do rio, né? E é incrível ali porque o objetivo ali não é vender apenas produtos, mas você chega e tem uma galeria, um museu, né? De produtos retirados de dentro do Recaparé. Você vê geladeira. Onde é isso? Isso fica aqui em Casa Forte, vamos levar, a gente vai lá, é muito fazer uma reportagem lá. Muito importante. Eu já fiz várias reportagens ali com a Dona Socorro, é muito interessante, Renato, você vai adorar. Quem chega ali vê esse trabalho dela e assim, ela falando do trabalho que realiza, dá vontade de você entrar também para aquilo no ali, projeto dela, sabe? né? Exatamente, então eu quero agradecer, viu, Dona Socorro, a senhora, ao pessoal do Recaparibe e o Capibá também, né? Porque o pessoal chega ali e tem ela dá-se uma aula de responsabilidade social para o cuidado com o rio, né? Muito importante. Quero agradecer. Ô, Alfredo, na fala de Mardoqueu, a gente percebe uma coisa. Eu vou muito a Siriaém. Renato, não sei se já foi, lá tem uma ilha. É a única que Não conheço essa ilha. tem 2 ilhas, né? Inclusive eu disse isso à governadora. Tem uma ilha que é Fernando Noronha, que aí nem todo mundo consegue ir, e a outra é a ilha de Santa Leixo. Que é aqui em Santa Leixo eu conheço. Ilha não sabia que fazia parte de Siriaém. Pois é, faz parceria. E aquela ilha lá... Maravilhoso. Você chega lá, tem um rapaz lá que dá dicas de cuidado. Eu achei muito legal isso. É muito cuidado a ilha pelo... Não é aí o trabalho que é feito pelos comerciantes. Mas eu quero dizer o seguinte, mais do que eu falando, você chega, Renato, quando você vê um rio limpo, você percebe vida no rio, você percebe peixe, você percebe pessoal pescando, você percebe menino tomando banho, mulher lavando roupa, você percebe... Um rio morto não serve pra nada, Alfredo. Então a gente tem que pensar nisso. Né? Aquela cidade depende do rio, porque às vezes não tem água da Compesa, só tem do rio, e o rio tá poluído, cheio de dejetos humanos, que alguém foi lá e jogou, né, Alfredo? Até porque a água da Compesa de lá vem do rio, né? Vem do rio. Vem do rio. A qualidade é totalmente duvidosa, né? Com relação... Não, mas problema não. Capta a água do rio, bota um pouquinho de cloro e joga para a população que vai levando, né? É assim que é feito. A gente vê você emocionado, a gente falando, você ama o rio, né, Alfredo? A gente percebe o seu amor por esse trabalho. A gente tem essa ligação muito forte e essa preocupação com o futuro. Porque há 20 anos atrás, como eu disse anteriormente, se pescava naturalmente no rio Sirinhaém, até Camurim, ali. E hoje não se pesca mais nada, nem piaba, né? Não se tem mais. O que é camuri? Camuri é um peixe grande. Peixe, porque eu só conheço piaba, essas coisas. O carito. Carito. Não, o camurim é um peixe já mais graúdo. Aí já é peixe de rio bom, né? Peixe bom, né? Então, agora com relação à questão da ilha de Santa Leixo, né? Que é muito boa, muito interessante, muito bonito. Agora ainda está se precisando de infraestrutura, né? Questão do banheiro, por exemplo. Questão de sanitários. Tem que ver, não, porque a ilha é privada. Não, é uma concessão federal que tem ali. Sim. Né? E infelizmente só pode utilizar a faixa de praia. Né? Então, às vezes, para se fazer necessidade, tem esse problema ali. Mas um dos problemas também maiores da ilha, que ainda, né, aproveitando o ensejo para se falar, que às vezes quem vai não gosta muito e tal, a questão da quantidade de pessoas. Existe um estudo de capacidade de carga e não está sendo respeitado. Tem que se fazer, né, essa questão do controle, porque às vezes ali na ilha se chega Lotado. Às vezes 800 pessoas. Eu diria até que talvez a ilha nos próximos anos não vai existir mais, a ilha. Por causa da quantidade de pessoas, eu acho que a ilha está afundando. Que coisa. Né? Isso é conversa, né? Não vai acreditar nisso. Eu estou acreditando mesmo. A quantidade de gente que vai para a ilha, né? Tem que ter um controle. Sim, claro. Ali tem um estudo de capacidade de carga. Então você vai ter a melhor qualidade se você tiver um controle da frequência, da visitação ali na ilha. Então a prefeitura está fazendo um trabalho agora, quer dizer, retomando, de ver a questão do cadastramento, a questão do comércio, porque não é permitido, por exemplo, cozinha para ser instalada na ilha. E atualmente tem gente que está utilizando. Por quê? Porque tem aquele resíduo, a questão do óleo, do lixo e tudo mais, tem que ter um controle. Porque ali não tem. O carro da coleta do lixo, inclusive, a informação, não chega na ilha. Não chega. O caminhão do lixo não chega na ilha, só quando fizer uma ponte, nem enquanto não tem. Então tem essa preocupação dos resíduos, a questão sanitária,
né, para ser feito para preservar aquele ambiente, que é uma coisa muito linda. A ilha de Santo Aleixo. É linda. Mas precisa ser melhor cuidado. E os empresários podem ajudar, né? Eu queria dar um exemplo. Os empresários são quem mais frequentam Pois a é, ilha. pois Até é. porque para chegar tem que chegar de barco. E eu falo com relação ao meio ambiente geral, porque eu vou dar um exemplo do Leve Mais, que é o nosso patrocinador master aqui, Alberto, que Alfredo, desculpa, eu estive a gente vai ao mercado e eu sou observador, sou jornalista, então eu fico observando como agem os empresários. No caso do Leve Mais, eles têm uma preocupação de manter o ambiente limpo e algumas placas orientando com relação ao descarte do lixo. Então tem mercado que você chega que é uma imundícia, assim, uma coisa suja. Verdade. Lá né? eles se preocupam muito. Isso é muito importante. E lá em Siriaém eu encontrei isso também no hotel do Sesc. Você chega lá, eu digo porque eu fui arrancar uma... eu tava lá, fui arrancar uma planta pra mim, pra dar uma flor à minha esposa lá, vi um negócio lá. Aí veio o rapaz e disse, moço, o senhor não pode arrancar planta aqui. Eu disse, não, mas é uma flor. Eu disse, não, isso aqui é da natureza, essa parte aqui fora, isso aqui é um cuidado que tem. Porque se o senhor começa a arrancar, cada um arranca uma plantinha, daqui a pouco não tem planta nenhuma. É. Aí eu parei e disse, é mesmo, vai ter razão. Então, e eu achei interessante o hotel se preocupar com o hóspede e dizer assim, não faça isso, que isso vai prejudicar você mesmo, amanhã você não vai ter isso aqui. Provavelmente quando você vier, talvez não tenha mais essas flores. Aí eu desenhei e dei a ela uma planta desenhada. Eita. Fica melhor. Agora, já aconteceu um caso de um político, né, uma política lá de Sirinhaém, que foi fazer um trabalho, divulgação, uma pose, e foi até o pier e pegou um galhinho do mangue e fez aquela pose para bater uma foto com o galho do mangue, arrancou um galho do mangue para bater uma foto. Quer dizer, sem um conhecimento na área, né, se a pessoa, todo mundo chega lá e vai arrancar um galinho, daqui a pouco não tem mais mangue, né, porque sabe que o mangue ali de Sirinhaém, naquela área dali, é um dos mais preservados do estado de Pernambuco. Olha que coisa. Ainda, né? Mais preservados. Então a questão mesmo do aratu, a questão do Aratu, caranguejo. lá, isso. E às vezes... conhece Aratu. Aratu, conhece, né? Tem um quebradinho de aratu, tem um caldinho de aratu. Sopadinho de aratu. Que é muito gostoso. Mas aquilo na região ainda tem muito. Por quê? Porque ainda é preservado, né? Tá ali. E é um cuidado nosso. Porque existe aquelas invasões, tem loteamentos clandestinos que fazem lá, ali pela praia do Gaiamum mesmo, que é ali, que fica próximo da Barra, e o pessoal fica invadindo. Mas como não tem uma fiscalização efetiva, não tem punição que seja mais rigorosa, o pessoal continua invadindo, vendendo terreno barato, que é dentro do mangue. Meu né? Deus. Uma vez eu estava como secretário de Meio Ambiente, fui fazer uma fiscalização de uma área dessa, e tinha uma casa que estava sendo construída já praticamente dentro do mangue. E aí ele colocou uma barreira, né? Fez um muro grande de proteção, né? De proteção. Aí eu estive lá e perguntei, disse, olha, você não pode construir esse muro aqui, ele está no mangue, né? Está aqui dentro do mangue, você está construindo uma casa numa área que não pode, né? Que é uma área de proteção ambiental, é um APP. E ele simplesmente disse o seguinte, não, veja mesmo, eu tive que botar esse muro aqui porque o mangue estava avançando na minha casa. Foi isso que ele respondeu, quer dizer, o cúmulo do absurdo. Rapaz, e o povo, eu tô aqui, loucura, vocês estão falando aí, eu tô aqui enviando aquela foto, me deram trabalho hoje, Bom da ilha. Ô, Alfredo, você falando, e eu quero até aproveitar aqui e fazer justiça, né? Porque a governadora Raquel Lira terminou uma importante obra ali em Siriaém, que vai valorizar, está valorizando o turismo. É uma área maravilhosa, que é o término daquela rodovia que liga ali Siriaém até Barra, né? E lá em Barra também passando pelo Sesc, que vai até o Pier. São rodovias importantes, Renata, que ajuda o turismo feito com consciência, com cuidado. Ele ajuda o estado de Pernambuco. Pernambuco é um dos estados mais lindos que nós temos, mas é preciso andar turismo junto com o meio ambiente e junto com essa autossustentável, né, Alfredo? Veja, está muito bom o trabalho que a governadora está fazendo com relação à recuperação dessas vias, né? Como teve também a da Barra. E o acesso a Santa Amaro, né? O acesso a Santa Amaro, que inclusive é uma luta até mesmo do prefeito. Prefeito, manda um abraço a Manuel da Retífica. Isso. Porque aquilo já vinha sendo prometido há muito tempo, em outras gestões, né? Até eu participei, e nunca era feito nada. E agora, na gestão de Manuel da Retífica, esse acesso a Santa Amaro foi concluído. Muito bom, são cerca de 3 quilômetros, que antes era uma buraqueira. Você levava praticamente 20 minutos para chegar de tanto buraco que tinha. E agora está recuperado. E nós somos fortes lá, viu? A rádio da família das mais ouvidas lá nessa região. Graças a Deus pega perfeito. Olha ali. Eu tenho uma crítica, né, com relação a essas obras, né? Uma crítica que, inclusive, dessa obra da PS 60, né, que está sendo feita, está sendo recuperada, está ficando uma beleza.
Eu vim de lá agora, inclusive, e tudo tranquilo, tudo bem. É com relação, eu até coloquei, eu tenho um Instagram, né, que é @AlfredoJFerraz, né, que é Alfredo Ferraz, e eu coloquei até uma crítica sobre isso com relação àqueles pare-siga, que está criando muito problema. Aí vai dizer, não, mas é necessário? É. Como é que você vai fazer a obra se não tiver aquele para e siga? Né? Eu acho que está faltando um controle. Por quê? Porque às vezes eles param aquilo ali, passa 40 minutos, 1 hora, o veículo parado ali, esperando que todos os outros passem. Eu acho que teria que haver um controle, porque quem chega por último é favorecido, que você pega a fila andando. Mas quem chegou primeiro que está esperando todos os outros passarem. E às vezes a pessoa tem muitos compromissos, tem consulta médica, cirurgia e outros compromissos que tem, e fica preso às vezes cerca de 1 hora no pare-siga. Eu acho que eles teriam que fazer um controle, tipo assim, a cada 5 minutos, fecha aqui e libera o outro lado. E assim por diante, para fazer com que a fila fique andando de uma forma que a pessoa não seja tão penalizado. Isso aí é uma coisa que tem que ser revisto ali, porque muita gente... Aí eu dizia... Já foi vítima disso. Até eu fiz um vídeo sobre isso, dizendo que o pior do que você encontrar um pare-siga num trecho, que você vai, por exemplo, Sirianha a Recife, pior do que você encontrar um pare-siga é quando você encontra 2 no percurso. Nossa. Porque a penalidade é dupla, né? Dupla. Então eu já vim de Sirianha para cá, terei 3 horas de viagem. 3 horas por conta de um pare-siga, né? Para ver. Já não basta o trânsito. Porque de Sirianha para cá, normalmente tira 1 hora. De Sirianha para Recife, 1 hora. Em tempos normais, você tira 1 hora para chegar, 1 hora para chegar no centro da cidade de Recife. Que o trânsito aqui também não é essas coisas. E com pare-siga são 3 horas. Então você tem que sair muito cedo, né? Para poder chegar no seu destino, porque não tem um ordenamento ainda que possa fazer com relação a isso. Mas o acesso está muito bom. Para a Barra já está todo sinalizado. Estive lá ontem, inclusive, a pista. Tá uma beleza, um tapete. Coisa boa. Parabéns à governadora Raquel Lira, porque realmente ajuda muito o turismo, ajuda emprego, ajuda tudo. Eu digo que eu sou apaixonado por aquela área, é bom demais. É pertinho, você vai, faz turismo, Renato, é barato lá, as coisas. É muito legal aquela área ali, rapaz. Tem que ser mais valorizada. É verdade. Até um circo lá, eu consegui um circo por R$10 lá em Sirianha, o cheirosinho circo. Mandar um abraço também ao pessoal do circo, né, que estão acompanhando a gente. O pessoal de circo. Você gosta de circo, Eu Renato? adoro circo, porque é uma coisa que traz legal. tanta alegria. Olha, quem gosta de circo é gente boa. Quem não gosta de circo tem alguma coisa errada. Porque circo é só coisa boa, rapaz. Antigamente, quando Duda era pequena, eu usava a Duda de desculpa para poder ir pro circo. Aí agora ela já tá com 21 anos, não quer ir mais. Leve Chico. Aí aparece o circo. Bora pro circo. Ela, mamãe, eu já tô com 21 anos. Mas eu queria ir. Tem um ouvinte nosso aqui, Elisete Santana. Mandou um recadinho aqui que eu gostei da ideia. Dona Renata, bom dia. Olha que ideia boa. Convide guias turísticos para falar sobre os lugares lindos de cachoeiras e trilhas que há aí nesse Pernambuco, meu país. E olha que sou de Santos e São Paulo. Olha pessoal de Santos ligado aqui na nossa Rádio da Família. Fico feliz quando há essa interação, né? Que o pessoal diz de onde é. Obrigada, querida, pela audiência. Vou sim colocar aqui na pauta junto com os meninos. Vamos fazer, gente, essa busca para esses guias, né? Vamos divulgar mais o nosso turismo. A valorização profissional e valorização porque também de tanta coisa que a gente tem. Mesmo, a gente não sabe de muita coisa. Eu não sabia coisa. Dessa situação que o Medeiros falou, desse banho. Eu não sabia, né? Já Por que você não falou no banho da cerveja hoje? É porque o banho da cerveja, eu sou muito... Você vai falar no banho da cerveja? O banho da cerveja também em Cortês, né? O banho da cerveja é muito conhecido. Porém, o banho da cerveja tem um problema que precisa ser resolvido. É a questão dos dejetos que nosso amigo falou. Não vou indicar, não é por conta que... Mas é um lugar que é muito atrativo, é muito forte. Só que tem um diferencial. O banho da cerveja não tem a mesma pegada do banho da ilha. O banho da cerveja, o cara vai lá com o som dele, ele abre, faz o que, né? Pula, bebe. Lá no outro, não. É uma coisa mais família, mais consciente, né, de limpeza urbana, de tudo mais, mesmo não poder da prefeitura. Então, assim, é isso, Renato e Alfredo, que nós precisamos trabalhar. É igual o carnaval. O carnaval, ele rende o quê? Rende, mas o que ele custa? O gasto que ele tem, o prejuízo a nível de futuro com relação, por exemplo, aos rios que nós estamos falando aqui. Essa falta de consciência. Mas o turismo permanente, porque o Rio de Sirianha, ele funciona o ano inteiro, Alfredo. Não é só nesse período. O Rio de Sirianha é para a família o ano inteiro. Você pode o ano inteiro usar o Rio de Sirianha. Se ele estiver limpo, se ele estiver conservado, se ele estiver com todo o material. Inclusive o Anchieta, que o Marlon que eu conheço, ele é historiador
ele trabalha lá em Barra de Guabiraba e mora em Cortês. Ele está dizendo o seguinte: parabéns, Alfredo, pelo trabalho. É um trabalho árduo que não se acaba hoje nessa entrevista. Segue ao longo da sua vida. E é isso que nós temos que fazer. O rio é vida. Eu amo o Rio Siriaém e muitas das vezes ele chega a chorar quando vê a situação em alguns pontos do Rio Siriaém por abandono de algumas pessoas, e ele não cita quem aqui. Mas é isso, né, Alfredo? Infelizmente ainda tem disso. E você falou que o rio é muito importante o ano todo. Mas eu queria só complementar que não é só o ano todo, né? São todos os anos. Todos os anos, é isso mesmo. Todos os anos. E se você não se preocupar com ele agora, não fizer alguma coisa, o mínimo que seja, né, para poder ajudar, como é que fica daqui a mais 5, 10, 15 anos? É verdade. Agora 8h05, o tempo foi embora, viu? E outra, quem toma banho no Rio Siriaém, há um dito que diz, não sei, né? Isso é o que dizia meu bisavô, meu avô João Francisco. Ele dizia: quem toma banho no Rio Siriaém acrescenta mais 40 anos de vida. Então, quem toma banho no Rio Siriaém aumenta. Isso é o que diz os mais antigos. Eu acho que isso foi antigamente, né? Porque do jeito que tá, se tomar banho no Rio Siriaém, não faça isso Pode adiantar, se Então vamos preservar o Rio Siriaém. Alfredo, muito obrigado pela participação. A gente quer agradecer aqui a sua participação. Foi muito bom, né, conversarmos sobre esse assunto tão importante e trazer a conscientização das pessoas sobre a preservação da bacia do Rio Siriaém. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder divulgar um pouco a questão da bacia, a questão da qualidade da água naquela região. Porque o comitê, quem preside o comitê atualmente é Albino Henrique, ele até do consórcio, ele, que é o presidente atual. Mas lá a gente tem os afazeres lá no consórcio, é muito pesado e às vezes para se deslocar não é fácil, né? E aí o Wagner tinha falado comigo e convidou, eu digo, não, vamos lá, vamos esclarecer e fazer com que o pessoal conheça a região. E a gente fica à disposição, certo? Sobre qualquer informação que precisar. Eu até, se Mas quiser, a gente vai lá mesmo fazer reportagem na entrega. Quando confirmar a data, de fato, se for realmente... Eu vou passar para vocês. Aí passa para mim, que os meninos se organizam para ir. Independente se eu puder, eu vou junto também, que eu gosto, acho vai estar o interessante. pessoal da APAC, vai estar o pessoal da Universidade Federal. Vamos. Inclusive, agora no dia 24, já está marcado, eu vou estar lá em Camusim, lá com o prefeito, que está dando toda a assistência. Grande prefeito, mandar um abraço para ele. Trazer um dele aqui, o Camusim de São Félix, viu, Renato? Vamos, convida ele. E ele vestiu a camisa mesmo. Ele disse, olha, quero fazer daquilo bonito. Quando eu falei mais ou menos para ser feito, não, vou fazer muito mais. Olha, lá é um lugar Glória a Deus, tão bom encontrar políticos, né, querem fazer diferença. O banheiro público lá tem ar-condicionado, viu? É mesmo? Camusim de São Félix, o banheiro público tem ar-condicionado. É o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida, tá em Camusim de São Félix. É antes de bonito, uma cidade maravilhosa, impressionante, o clima. E quando eu entrei no banheiro, eu não acreditei, eu fui lá para ver esse banheiro, que eu tinha postado e eu fui lá. Quando cheguei lá, o ar-condicionado do banheiro público. Funcionando. Eu fiquei encantado. Assim, funcionando, Medeiros. Funcionando. Geladinho. Limpo. Enquanto isso, aqui na Praia de Boa Viagem, os banheiros que foram entregues aí pelo prefeito, não tem papel higiênico, tá faltando água e sujo. Então, assim, veja a diferença. Uma cidade pequena lá, Camusim de São Félix, mais do que eu tô desconfiando que quando você diz assim, eu vou ali, você tá indo em Camusim. Quando ele desaparece, que a gente liga, ele não atende. Cadê Medeiros? O presbítero aqui tá parabenizando a Rádio da Família pela temática, parabenizando Alfredo, o presbítero lá da Assembleia de Deus, o Michel, né, que é lá também, tá acompanhando a programação. Ele tá dizendo parabéns por valorizar a nossa cidade, valorizar a região, a ilha, o nosso povo. Tem que se organizar mesmo, regularizar, mas o PIA, por exemplo, está desprezado, precisa ser reconstruído. E ele diz aqui, Alfredo, que o trabalho é esse, todos nós temos que ter compromisso com essa pauta. Então, com relação ao PIA, porque o tempo já estourou, mas o PIA lá de Mariaçu, que fica lá em Siriaém, que era um dos maiores PIA do estado, do litoral, de 330 metros de comprimento, hoje não existe mais nada. Então, a questão de recuperar o PIA, não tem como recuperar aquele PIA. Por mais que se fale que tem verba, não se recupera. Vai ter que construir outro, porque não tem mais nada. Do zero. E vai ser pior, porque você vai ter que retirar aquele que está lá para botar outro. Se não tivesse nada, ainda ficava melhor. Obrigada pela sua presença. Venha mais vezes, a Rádio da Família está de portas abertas para divulgar as ações. Né? Vamos fazer uma parceria aí, vamos tentar melhorar, né, toda essa situação do meio ambiente. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, se a gente for conversar mesmo, assunto é que não falta. Não falta. Vai chegar até meia-noite. É verdade. Mas obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. O pessoal que quiser, pensando que é brincadeira nossa, tá aqui, ó, o banheiro
Aqui, ó, Renato, tá vendo? Você foi lá e mais pra filmou. cá, Cadê a tela? Bota aqui, Coloca aqui. bota aí na câmera aí pra gente Pronto. ver. esse Olha, o banheiro passando, daqui a pouco ele chega aí na tela de vocês, mas tá aí o banheiro, né, sendo passado aí, mais do que eu. E a gente vai colocar depois essa imagem lá no nosso site, nós vamos pegar pra E é mostrar. grande, né? É grande, são coisas importantes que a gente tem que divulgar, É. assim, em outros lugares, é possível Mas tem que ser fazer. grande, né? Porque o pessoal quando vai pra lá não quer mais sair. Aí tem que Não é muito legal. Fica batendo legal. papo, né? É muito legal. Já sei onde Parabenizar, minha vida né? Parabenizar. tá indo. Um abraço, gente. A gente volta segunda-feira, né? Cecinha já deve estar segunda-feira. agoniada esperando Ivan. Cecinha, um beijo, Cecinha. Lembrando que Ivan já vai entrar, não se Lembrando que preocupe. final de semana você tá aí, esse feriado. O feriado, na verdade, não é um feriado, né? Mas esse momento do carnaval, muitas famílias acabam se reunindo. Você fica aqui na Rádio da Família, é uma programação muito especial. Sábado maravilhoso, domingo maravilhoso. Então não tem por que você mudar de sintonia. Continua conosco até no final de semana. 24 né, Renata? horas. 24 horas. Domingo é domingo. Programação 24 horas para abençoar a sua vida. Obrigado a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, viu? 6 da manhã, se Deus permitir. Até lá, gente.